Bora começar o programa? Informações de um caso grave de importunação sexual envolvendo um motorista e uma adolescente de 16 anos. Olha a história que chega na abertura do nosso Cidade Alerta. De acordo com a denúncia, o homem, que havia alugado um carro para trabalhar como transporte escolar, foi lá, alugou um carro e colocou para ser transporte escolar. Esse cara é suspeito de ter aliciado e acariciado uma aluna. O pai da menina, que conhecia o motorista e tinha ótimas referências deste homem, ficou de queixo caído, surpreso. A situação toda deixou esse pai sem chão. E a história foi parar na Delegacia da Infância e da Juventude, aonde está nesse momento a Alamara Barros, para trazer detalhes dessa história na abertura do nosso Cidade Alerta. Alamara Barros, boa noite para você. Que história, que situação. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Paraíba. Exatamente, Fábio. Mais uma mulher, uma adolescente, na verdade, né? Vítima aí deste homem que tentou estuprá-la, na verdade. Ele chegou a aliciar essa menina e já começou tudo errado, porque na verdade ele alugou esse transporte e ele não podia nem estar fazendo esse serviço de transporte escolar infantil, porque isso requer toda uma fiscalização, cadastro, registro, assim como ele precisa fazer todos os trâmites para ser um motorista por aplicativo, da mesma forma e na verdade até mais complicado, né, para se tornar aí um motorista de transporte escolar, ele teria que ter aí até autorização do Ministério Público, segundo informações da delegada. Então ele estava trabalhando, estava fazendo esse serviço de transporte escolar de uma forma totalmente irregular, né? Ele não tinha, o carro não era adesivado, era um carro que ele podia utilizar como transporte alternativo no caso, mas ele estava agindo aí e buscando, deixando crianças na escola. Além dessa adolescente de 16 anos, ele tinha outros clientes, né, pais de crianças que contrataram ele para esse serviço que estava totalmente irregular, como eu falei. Ele teria que ter o alvará, teria que ter uma fiscalização, teria que passar pelo Ministério Público, justamente porque se trata de transporte com menores de idade e nada disso foi feito. O pior, segundo o subtenente Nunes, que atendeu a ocorrência, nem habilitação esse homem tinha. Ele já estava prestando esse serviço para a família dessa adolescente há pouco menos de um ano. Não tinha nem um ano ainda. É um homem conhecido da família. O pai, inclusive, recebeu muitas indicações para que ele fizesse esse serviço, né, de deixar e buscar a filha na escola. Até então não tinha acontecido nada de estranho, tudo dentro da normalidade, mas quando foi hoje, ele começou a importuná-la dentro do carro, usando palavras sexuais, né, de cunho sexual. A menina no momento ficou muito nervosa, adolescente de 16 anos, muito nervosa no momento. E eu falando com ela, né, pedindo informações, ela disse: tinha hora que eu não tinha reação, eu estava mais focada e concentrada para saber se ele ia mudar a rota da minha escola, e aí sim eu ia ver o que eu ia fazer, se eu ia gritar, se eu ia me jogar do carro. Foi um momento desesperador, ela relatando para mim, né? A menina estava muito abalada, muito nervosa, muito jovem, 16 anos. E aí ela disse que a sorte foi que ele completou a corrida deixando ela na escola, mas ele até sugeriu levá-la para casa dele e lá terem relações, né? Mas ela disse no momento: olha, me respeite, você está aqui para me levar para a escola, por favor, me deixe na minha escola. E assim que ela chegou, a primeira coisa que ela fez, chorando muito, foi ligar para o pai
E o pai, claro, né, não pensou duas vezes, já entrou em contato com a família, com o irmão dele, inclusive, que é o tio da vítima, que foi quem acionou a polícia. E o pai com outras pessoas foram ao encontro da adolescente. Agora, Fábio, ela estuda num colégio lá no Cristo. Ele tinha deixado ela no colégio no Cristo e de lá ele seguiu para esperar uma outra criança sair da escola no bairro de Cruz das Armas. E foi exatamente aí que chegou o pai, outras pessoas e populares, ao ter conhecimento do que estaria acontecendo, deteram ele lá, né? Disseram que ele ainda apanhou um pouco de populares, mas um fato que a gente não consegue entender até agora, estava até questionando com a delegada, é como que deixaram esse homem escapar. Né? Teve um tumulto ali na hora, quebraram o carro todo, o pior, o carro não é dele. O carro era alugado, o rapaz, o proprietário do carro, ficou com um prejuízo tremendo. Eu acho que a gente tem as imagens aí, né? Eu mandei para a produção as imagens do veículo, um Gol branco, o vidro todo quebrado, furaram os 4 pneus do carro. Então, o proprietário desse veículo foi quem ficou no prejuízo, porque era um veículo alugado. E aí, no momento do tumulto, segundo relatos, surgiu um cidadão que é parente, é familiar desse homem, numa moto, e no momento de distração ele conseguiu subir na moto e fugir, encontra-se foragido, né? Mas vamos ouvir agora o subtenente Nunes, do 1º Batalhão da Polícia Militar, foi quem atendeu essa ocorrência, e traz aí mais detalhes sobre esse caso. Quando chegamos lá, o carro, o veículo que ele fazia o transporte, foi totalmente apedrejado. A população, quando soube, inclusive o pai e a família lá, né, se revoltou-se e quebraram o veículo todinho, o Gol. Só que o Gol não era do acusado, era de outra pessoa que tinha alugado a ele, que está no prejuízo, infelizmente, né, que depois ele chegou lá, o tenente também, foi verificado toda a situação do veículo, se estava legal, se tinha alguma coisa errada, mas como não tinha nada irregular, foi liberado o veículo, né, através da autorização do CCC e do CPU, para que a vítima também, né, que alugou o carro a esse cidadão, esse irresponsável, levasse o carro para a oficina, né, para arrumar. O carro ficou totalmente destruído. Assim que chegamos lá, a gente soube das testemunhas lá, no local, que ele tinha levado um cacete muito grande da população, de vários rapazes que estavam lá, e tentaram segurar ele, mas nisso chegou um outro elemento, numa moto, que é amigo dele, e ele pedindo desculpa, tal, se saiu do tumulto e montou na moto e vazou, como se diz no popular, foragiu. E ficou só o veículo lá, e esses elementos, o acusado, né, da importunação sexual, foragiu. Até esse momento a gente não sabe o paradeiro dele. Inclusive a gente recebeu informações do endereço, a gente foi no endereço dele, localizamos o endereço, a vizinha informou que ele tinha acabado de sair em outro carro, em outro veículo, não era uma moto, mas um carro, e com alguns pertences dele. Não sabemos se foi roupa, se ele já vazou para outra cidade, não sabemos o destino desse cara. Olha, uma pena, né, que essa pessoa que viu o acusado saindo, né, como o subtenente bem explicou, que ele ainda chegou à residência depois de tudo que aconteceu, pegou alguns pertences e saiu em veículo. Pena que ninguém anotou a placa, o modelo desse veículo, né, de onde ele saiu, da residência, o que pode dificultar um pouco ainda as investigações da polícia, que já está em diligência para encontrar esse sujeito. A gente vai voltar no outro momento, Fábio, porque a delegada ouviu a vítima, ouviu o pai da vítima, a testemunha também, que é um amigo próximo do pai, que a filha também é usuária, né, desse veículo, desse serviço que ele prestava de levar e deixar na escola. Então a gente vai trazer num outro momento a fala da delegada, trazendo aí os detalhes desses depoimentos que ela ouviu na tarde de hoje, viu? Volto com você. Fala, Mara, e veja só, tudo errado aí, certo? Tudo errado. Primeiro, o cara fazendo um transporte escolar clandestino. A palavra é essa, clandestino. Preciso chamar a atenção que transporte escolar é coisa séria. Em um carro, para fazer transporte escolar, ele precisa ser
todo legalizado para se fazer o transporte escolar, porque está levando um bem precioso, que são os nossos filhos, certo? O cara sequer tinha habilitação. Sequer habilitação tinha. Outra coisa que é importante dizer aqui com relação ao caso Alamara Barros. Veja, a polícia precisa, e a delegacia, a delegada, precisa dizer se a gente não pode, eu tenho dúvidas, se a gente não pode divulgar a foto desse cara. Eu sei que envolve menor e é um crime sexual, mas como é que a sociedade vai ajudar a prender se o cara desapareceu, caiu no oco do mundo, né? Um caso específico como esse, a gente poderia ser autorizado a divulgar a foto, porque esse cara, nesse momento, ele pode estar na rodoviária, pronto para pegar um ônibus, e ninguém sabe quem é. Agora, se a cara dele tivesse estampada aqui, aí todo mundo dizia, você passou agora no Cidade Alerta, pode pegar. O detalhe é que ele conseguiu fugir, depois de, inclusive, apanhar na frente da escola. Já já eu volto com a Alamara Barros, porque a delegada vai falar também do caso.